Muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos mais uma vez a este lugar. Estou feliz de estar convosco nesta terceira palestra deste ciclo de palestras, O Amor de Cristo, Boas Notícias em Tempos de Crise. Eu acredito, por aquilo que tenho visto nos telejornais, que são as únicas boas notícias que realmente valem a pena. Hoje, antes de iniciarmos propriamente a palestra desta noite, quero responder à pergunta de um amigo nosso que nos fez uma pergunta via internet, via a nossa página no Facebook, e a pergunta foi se Deus sabia que ia morrer na cruz por nós, porque é que Ele fez o mundo sabendo que Ele ia morrer por nós na cruz? Muito obrigado por teres feito esta pergunta, Eugênio. É um amigo nosso chamado Eugênio. Eugênio, eu não posso responder a tudo, porque eu não sou Deus. Mas eu acredito que Deus revelou neste livro e que temos respostas muito especiais aqui. Agora, durante as próximas palestras, vamos responder possivelmente a esta pergunta de uma maneira mais abrangente. No entanto, rapidamente poderia dizer, de uma forma muito resumida, o seguinte. Lembro-me que, quando cheguei a Portugal, em 2004, depois dos meus estudos em França, eu precisava de um carro maior e tinha um carro só de 2 lugares e, como sou pastor, para ir à igreja, muitas vezes dava boleia às pessoas e então precisava de um carro maior e fui à procura de um carro. Como não tinha muito dinheiro, comprei um carro de 5 lugares, um carro em segunda mão. E eu gostei muito daquele carro, porque por fora ele era muito bonito, mas deixou-me na estrada 5 vezes. Parou, 2 das vezes foi à meia da noite, nos campos do Alentejo, e não estava a dar boleia a ninguém, estava lá sozinho, fiquei a olhar para as estrelas, com muito frio, que era inverno. E se eu soubesse que aquele carro me ia deixar parado na estrada 5 vezes, de certeza absoluta que eu não o tinha comprado. E por vezes podemos pensar, se Deus já sabia que isto ia correr tão mal nesta terra e que iria ter de morrer por nós numa cruz, porque é que Ele nos criou? Bom, porque Ele achou que tu, Eugênio, e eu, Daniel Gouveia, pecadores, fizemos muitas coisas erradas, valíamos a pena. Deus achou que mesmo que nós nos desviássemos do seu plano original, mesmo que nós fizéssemos coisas muito erradas que custassem o sangue do seu filho, mesmo assim Ele amou-te tanto a ti e amou-me tanto a mim, que quis criar-nos na mesma. É um Deus maravilhoso, é o Deus que a Bíblia ensina. Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Portanto, Eugênio, à medida que fores lendo a Bíblia e orando e estudando, poderás aprender estas e muitas outras respostas. Eu acredito que Deus quer responder às nossas perguntas mais angustiantes, mais pertinentes, às perguntas que nós fazemos enquanto seres humanos e que realmente precisamos de as ter respondidas para encontrar um sentido na nossa vida. O tema desta noite é: não estás aqui por acaso, foste criado ou criada com amor e para amar. A Marian é uma jovem de 16 anos. É alguém que existe realmente. Esta jovem de 16 anos nunca conheceu o seu pai biológico. Até aos 10 anos de idade, ela sempre pensou que o homem a quem ela chamava de papá pensou que era o seu pai real, biológico, verdadeiro. No entanto, era um pai adotivo. E quando ela tinha 8 anos de idade, a sua mãe e este pai adotivo discutiram forte e feio e divorciaram-se. Depois, 2 anos mais tarde, voltaram a casar-se, mas antes deste segundo casamento, a mãe contou à Marian, na realidade eu vou casar com ele novamente, mas ele não é o teu verdadeiro pai. O teu pai biológico não é este homem. E ela ficou tão perturbada em saber isto, que durante muito tempo perguntava à mãe, mas quem é ele? Quem é o meu pai biológico?
Porque é que ele me deixou? Porque é que não estás casada com ele? O que é que aconteceu? E a mãe contou-lhe a história e ela ficava sempre com vontade de o conhecer. Ela diz, eu nunca o encontrei, nunca falei com ele, nada. A única coisa que eu tenho para saber algo acerca dele são 4 fotos do casamento deles, sempre o quis encontrar. A mãe contou-lhe que, na realidade, ela tinha sido casada uma primeira vez com um homem que lhe batia e que ameaçou matá-la. E ela fugiu, saiu de casa, fugiu. Depois casou com outro homem, e o pai biológico da Marion. Mas passadas 2 semanas do dia do casamento, passadas 2 semanas, ela engravidou. E o pai biológico da Marion não acreditava que a filha fosse dele. Achava que a mãe tinha tido outro parceiro antes do casamento e que casou com ele para ele assumir a paternidade, mas realmente a filha não era dele. Então, discutiram outra vez e esta mulher, com medo de ser novamente maltratada e ameaçada, fugiu. Já era a 2ª vez que ela fugia de um homem. E depois da bebê nascer, este homem, o pai biológico da Marion, ligou-lhe e disse, olha, eu quero esclarecer as coisas. Vamos esquecer que isto tudo aconteceu. Eu assumo a paternidade. Não acreditas, não é? Não acreditas que ela é a tua filha? Pois bem, trataste mal, não acreditas que ela é a tua filha, eu não quero nada contigo. E então depois, passados 2 anos, casou-se com o pai adotivo da Marion. E este pai adotivo da Marion tratou-a muito bem, aceitou-a como se ela fosse dele. E esta menina, até aos 10 anos de idade, pensava que ele era o seu pai. Mas hoje, já passaram 4 anos, ela tem 16 anos, mas continua com uma vontade tremenda, mesmo que a relação com o pai adotivo seja excelente, ela continua com uma vontade tremenda de conhecer o seu pai biológico. Ela diz que cada vez que fala ao seu pai adotivo que quer conhecer o pai biológico, este homem fica com o coração destroçado. Tem medo que ela deixe de o amar. Mas ela explica, não, eu vou continuar a amar o meu pai adotivo, ele é que é o meu papá, ele cuidou de mim, protegeu-me, deu-me o seu nome, eu tenho o meu último nome, agora é o nome dele, deu-me essa honra, essa oportunidade, eu amo muito. Mas mesmo assim eu quero conhecer o meu pai biológico. Mesmo que ele não tenha dado nada por mim, eu quero provar-lhe que eu realmente era dele através do exame sanguíneo, mostrar-lhe o que ele perdeu e dizer-lhe que mesmo que ele nunca tenha estado lá para mim, eu amo por me ter dado a oportunidade de ter a vida que eu tenho agora. Eu quero falar com ele acerca da sua vida, da minha vida. Eu quero que nos conheçamos melhor. Hei de encontrá-lo um dia, penso eu, no coração de cada filho e de cada filha, no coração de cada ser humano. Há este desejo profundo, este desejo sincero de saber de onde é que nós viemos e porque é que estamos aqui e para onde é que nós vamos. No coração da humanidade existe este desejo sincero de conhecer as suas origens. É por isso que existem tantos mitos, tantas teorias, tantas formas de explicar como é que nós viemos aqui parar. Uma das formas mais veiculadas pela comunicação social e aceite em muitos meios científicos ou ditos científicos é a teoria da evolução. A teoria da evolução, podemos dizer que começou, ou pelo menos teve teve uma força muito grande com a publicação deste livro, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, como todos vós já certamente ouviram falar. Agora, o que não sabem, talvez muitas pessoas, quem sabe vocês sabem, mas muitas pessoas não sabem, porque eu não sabia, aprendi recentemente. O título original deste livro era, quando foi publicado, A Origem das Espécies, eu vou lê-lo em inglês,
que certamente alguns conseguem ver, as letras estão pequeninas, eu aumentei o mais que pude a imagem. Isto é a imagem de uma cópia realmente dessa primeira edição deste livro A Origem das Espécies. E diz: On the origin of species, by means of natural selection, or the preservation of favored races in the struggle for life. E poderíamos traduzi-lo assim, uma tradução bastante literal: a origem das espécies, ou sobre a origem das espécies, por meios de seleção natural, ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Raças favorecidas. Sabem, quando lemos apenas o título completo deste livro, a teoria da evolução, por muito bonita que pareça nos livros hoje em dia, perde logo a sua beleza. E eu vou-vos dizer porquê. Porque esta teoria, ou baseados nesta teoria, homens no passado fizeram coisas muito, muito erradas. Avaliamos um pensamento, avaliamos um dado científico ou uma teoria científica pelos frutos dessa teoria naqueles que a praticam ou que a aceitam e que acreditam nela. Agora reparem, muitos líderes desagradáveis, escreve Geoffrey Simmons, incluindo Hitler, Stalin e Marx, favoreceram as suas obras, as obras de Darwin, como fizeram muitas figuras americanas bem conhecidas por volta dos anos de 1930 e 1940, que promoveram a eugenia. O que é a eugenia? Ele explica: a política para eliminar as pessoas inferiores, e assim criar uma raça superior mais forte. E depois continua e diz: eles defendiam que esta era uma forma de seleção natural e de sobrevivência do mais forte. Hitler era um homem extremamente inteligente. Não sei se aquilo que ele pregava era aquilo que ele realmente acreditava no seu coração, mas aquilo que ele pregava era o seguinte: ele dizia que realmente Deus criou o ser humano, Adão e Eva, e que Adão e Eva eram os primeiros pais da raça ariana. Hitler foi criado cristão, como um cristão católico. No entanto, ele estudou a teoria da evolução, então ele dizia, reparem bem, que Adão e Eva foram criados por Deus e que eles eram os primeiros pais da raça ariana, os descendentes de Adão e Eva eram a raça ariana, mas depois houve outras raças que evoluíram e que a sua missão dada por Deus era destruir essas outras raças inferiores. Reparem, como é que um homem consegue chegar a misturar a Bíblia e a teoria da evolução e fazer a salada russa que ele fez? Mas a verdade é que fez. E, como vos estava a dizer, não tenho a certeza se ele acreditava nisto que ele dizia, mas, na realidade, está mais do que provado que os cientistas nazis estudaram as teorias da evolução e que, por isso, promoveram esta política de exterminação de raças inferiores. Há outro autor que vai mais longe ainda naquilo que ele diz: racismo, imperialismo económico, comunismo, nazismo, promiscuidade sexual e perversões, militarismo agressivo, infanticídio, genocídio e toda a espécie de males foram promovidos vigorosamente por um grupo ou por outro, sob a razão de que, como estavam fundamentados na evolução, eram científicos e, por isso, designados a se mostrarem benéficos a longo prazo. Até mesmo o canibalismo de todas as coisas está a começar a receber atenção favorável por certos evolucionistas. Agora podem dizer o seguinte: bom, você está a citar autores cristãos, está a citar pelo menos autores que acreditam no desígnio inteligente
e por isso é normal que eles falem mal da evolução. Bom, eu posso citar um autor evolucionista para vos dar os mesmos argumentos que estou a dar através destes autores. Um psicólogo evolucionista que escreveu há alguns anos atrás o seguinte, reparem bem, de acordo com a psicologia evolucionista, é natural para o homem e para a mulher, por vezes, sob certas circunstâncias, cometer adultério. Reparem, diz, a devoção monogâmica para toda a vida simplesmente não é natural e o ambiente moderno torna-a mais difícil do que nunca. Ou seja, no fundo, este psicólogo evolucionista está a dizer, bom, na realidade, como nós evoluímos de formas de vida inferiores e a maior parte destas formas de vida não tem um parceiro para a vida toda, então é normal, é natural para o homem e para a mulher, por vezes, sob certas circunstâncias, cometer adultério. Meus queridos amigos, avaliamos uma teoria pelos seus frutos. E se eu acreditar na teoria da evolução e se os frutos dessa crença, porque é uma teoria, meus queridos amigos, não se iludam, não está provada, longe de o estar, é uma teoria. Eu preciso ter fé para acreditar na teoria da evolução. E se eu acreditar, o fruto dessa minha crença poderá vir a ser que, uma vez que eu evoluí destas formas de vida, que não têm um parceiro para a vida toda, quem sabe eu também poderei trocar ocasionalmente parceira sexual. Sabem, a teoria da evolução não me ajuda a ser o melhor pai, não me ajuda a ser o melhor marido. Será que é natural um casamento a desfazer-se, uma criança a chorar, não sabe quem é o seu pai verdadeiro, ou sabe, mas chora por ele todas as noites porque ele está longe? Acham que é natural? Será natural? Será que a teoria da evolução é o que faz mais sentido à nossa mente? Bom, deixem-me fazer uma pequenina ilustração. Eu vou pedir a uma senhora que tenha uma mala. Aqui é uma senhora que tem uma mala. Aqui uma senhora que tem uma mala. Tens uma mala, obrigado, Débora. Olá, Débora. A Débora é assim, mesmo que eu esteja aqui à frente e ela esteja ali sentada, só de eu dizer o nome dela, ela já está toda vermelha. É mesmo assim. Mas pronto, Débora, nós não combinámos isto, pois não? Mas vamos fazer assim. Epá, isto é uma mala bonita. Precisava de uma assim para a minha mulher. Se me quiseres oferecer no final, não estou a brincar. Vamos fazer assim, Débora. Espero que não tenhas muito dinheiro aqui. Não vou tirar todo, vou só tirar algum. Está bem? Vamos fazer assim. Vamos supor que eu pego no meu telemóvel e o desmonto todo, aos bocadinhos, ok? Eu não percebo muito de telemóveis. Bom, ele também não foi muito caro. Eu vou tentar tirar aqui esta parte, pelo menos a bateria. Ok, já consegui. Vou tirar, ok? Nem vou desmontar em todas as peças, vou desmontá-lo em 3 peças. 3 peças, ok? 3 peças. E agora, eu vou-lhe pôr aqui dentro, sei lá, vamos inventar que eu tinha aqui uma barra de dinamite. Pode ser a garrafa de água que me puseram aqui, se eu precisar dela depois já, está bem? Vou pôr aqui uma barra de dinamite cá dentro, acendo o rastilho, fecho a mala e giro assim, ok? Passo aqui milhões de anos a girar e de repente, Big Bang, Big Bang, boom! E de repente, depois passam mais uns milhões de anos e de certeza absoluta que as 3 peças do telemóvel, depois da grande explosão, estão as 3 no sítio certo. Não estão, Débora? Foram parar ao sítio certo? Meus amigos, eu sou pastor, não sou ilusionista, por isso eu não consigo fazer aquilo e parar ao sítio certo. E há pessoas que pensam que por magia, passados milhões e milhões e milhões de anos, da desordem, do caos, surgiu a ordem, surgiu a harmonia. Mas é impossível. É impossível. O meu quarto não se arruma sozinho. Amigos, é assim. Às vezes a minha mulher arruma, é verdade. E, outras vezes sou eu. Mas fora isso, ele não se arruma sozinho. Eu ponho tudo assim, a roupa para ali, quando acorda fica os lençóis para um lado, as almofadas para o outro.
e eu chego lá depois e está tudo desarrumado outra vez. Do caos, da desordem, não surge ordem, não surge harmonia. Outro exemplo, vamos supor que eu vou a caminhar num caminho muito interessante na natureza, a ouvir os passarinhos, a olhar para as árvores, e nesse caminho eu vejo um pauzito aqui, outro pauzito aqui, outro pauzito aqui. Eu não ligo nada àquilo. Estão aí os paus, estamos na natureza, há árvores, os galhos caem, sei lá, alguém pode ter ido ali com o machado, sei lá. Mas se eu vir um pau assim, e outro pau assim, e outro pau assim, sabem o que é que eu vou pensar? Que houve alguém que os pôs ali. Porque os paus assim, naquela posição, não vão lá parar sozinhos. Não vão lá parar sozinhos. Agora isto são paus. E nós olhamos para as árvores que têm vida, olhamos para as folhas, olhamos para as flores, olhamos para os pássaros que pousam em cima das árvores, dos galhos das árvores, olhamos para os pássaros que chupam o néctar das flores, há pássaros, os colibris, que chupam o néctar das flores, que batem as suas asas, sei lá quantas mil vezes por minuto, uma coisa maravilhosa na natureza, e nós achamos que foi lá tudo parar por acaso. É impossível. Alguém teve de pensar nisso. Alguém teve de pôr os mundos no espaço. Alguém teve de criar as estrelas. Alguém teve de fazer as coisas no universo que têm harmonia, as galáxias, as estrelas, o sol, a terra, as nuvens. A Bíblia diz-nos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ouçam. Eu tenho um amigo meu chamado Isaac, a quem eu muito amo, que está sempre a repetir o mesmo ditado. Daniel, quer chegar às estrelas, aponta para as nuvens. Quer chegar às estrelas, aponta para as nuvens. Se o ser humano apontar para um alvo muito baixo, ele vai chegar a esse alvo ou ainda mais baixo. Se uma criança na escola, um estudante na escola, estuda apenas para passar, para ter o 10, é isso que ele vai ter ou muito menos ainda. Nunca vai ser mais excelente. Meus amigos, quando o ser humano deixou de olhar para Deus, deixou de ter uma referência elevada, exaltada e de acreditar que foi feita à imagem e semelhança de Deus e começou a olhar para formas inferiores de vida e a pensar que descendia daí, perdemos a nossa referência exaltada, a dignidade da posição que Deus deu ao ser humano na criação e começamos a comportar-nos de uma forma semelhante à dos animais. Deus ama-te. Deus criou-te. Não estás aqui por acaso. Deus fez-te. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta é a mensagem da Bíblia. A mensagem de que não estamos aqui por acaso. Temos um Deus que nos criou no princípio e que ainda se mantém perto de nós, que ainda se mantém próximo da sua criação. Há quem acredite na teoria do deísmo, que Deus criou no princípio, pôs as coisas a funcionar, deu corda ao relógio e puf, deixou-nos aqui entregues à nossa sorte. Não é essa a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é a mensagem de um Deus que criou as coisas no princípio e que continua ativo e que continua perto da sua criação, que está perto de nós e nos quer ajudar. Eu conheci um homem uma vez, muito culto e cristão, que me dizia, eu estava a falar acerca de Jesus, acerca da Bíblia, acerca da esperança e do perdão que temos em Cristo, e falei sobre uma história em Gênesis, e este senhor disse-me, ouça, muito obrigado por todas as suas palavras, mas na realidade você não pode considerar os 11 primeiros capítulos de Gênesis como algo literal.
E eu compreendo o que ele estava a dizer, porque realmente houve um movimento chamado Alta Crítica de teólogos, e houve alguns teólogos que aderiram a esse movimento, que procuram esvaziar a Bíblia de tudo o que é milagres, de tudo o que é sobrenatural. Quer dizer, queremos acreditar em Deus, mas não acreditamos que Ele seja poderoso para fazer nada de sobrenatural na nossa vida. Pois, meu querido amigo, se tu estás a assistir esta noite, eu quero dizer-te uma coisa, por muito respeito que eu te tenha e a toda a tua cultura, eu tenho de respeitar mais uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E no Evangelho, Jesus mostrou claramente que ele aceitava os 11 primeiros capítulos de Gênesis como inspirados e escritos por Moisés. Aliás, diz-nos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 3, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, no princípio, Jesus estava a aludir a Gênesis, macho e fêmea, capítulo 1 de Gênesis. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E disse depois, disse-lhes ele, Moisés, quem é que escreveu Gênesis, de acordo com Jesus Cristo? Quem é que escreveu Gênesis? Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus acreditava na história da criação. Jesus acreditava na história que nós lemos em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Jesus acreditava que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia para que pudéssemos ter uma relação de amor com Ele, para que pudéssemos lembrar-nos de que Ele nos criou e de que é um Deus que nos ama. Reparem como Deus criou o ser humano. A Bíblia diz-nos que no primeiro dia, Deus criou a terra em 6 dias. 6 dias literais, é o que a Bíblia diz. Não olhem para mim, acham difícil isto ter acontecido? Eu sou um ser humano, eu também não sei como é que foi. Deus não explicou tudo. Deus diz-nos aquilo que podemos compreender, aquilo que Ele acha que é bom para nós compreendermos. Deus disse-nos que Ele criou a terra em 6 dias. Deus disse que no primeiro dia Ele criou a luz, disse Deus haja luz e houve luz. Há aqui nesta Assembleia, neste auditório, muitos cristãos. Por favor, ajudem-me. No primeiro dia, certamente vocês já leram a Bíblia, no primeiro dia Deus disse haja luz e houve luz. E Deus fez uma separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, o que é que Deus criou? O que é que Deus criou no segundo dia? O que é que diz a Bíblia? Deus criou a atmosfera. Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Terceiro dia, Deus criou a parte seca da terra e fez crescer vegetação, fez crescer as árvores e os frutos, fez crescer as ervas, as sementes. Quarto dia, a Bíblia diz-nos que Deus deu o brilho ao dia e o brilho à noite através dos luminares do sol, da lua e das estrelas. No quinto dia, a Bíblia diz-nos, não me peçam para explicar como é que Deus fez isso, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro inspirado, é um livro revelado, é a revelação de Deus para nós. Diz-nos, foi assim, eu aceito pela fé. Ontem dei-vos argumentos pelos quais a Bíblia merece a nossa confiança. Hoje vos digo, confiem na Bíblia. Confiem. Foi isto que Deus disse, por isso vamos confiar. Quinto dia, Ele colocou as aves nos céus, os peixes e os animais marinhos no mar. Sexto dia, Ele criou os animais terrestres e criou o homem. Agora, a questão é que no relato de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, o capítulo 1 fala-nos acerca da criação dos animais, o capítulo 2 fala acerca da criação do homem. Mas mesmo o capítulo 1 diz-nos algo acerca da criação do homem e mostra que foi completamente diferente da criação dos outros seres vivos. O nome que é dado ao homem, alma vivente ou ser vivo, de acordo com as traduções bíblicas, está muito bem correto, as duas, alma vivente ou ser vivo, é a mesma coisa. O nome que foi dado ao homem também foi dado aos outros animais. Eram seres vivos também, e diz lá, eram alma vivente também. Nas versões mais clássicas é isso que diz. Mas, em relação ao homem, Deus não disse apenas
falou e apareceu, como em relação a tudo mais na criação, mas em relação ao homem. Deus escolhe uma linguagem maravilhosa. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é um ser plural. E disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Reparem que Deus, que domina sobre o universo, criou o ser humano para dominar sobre o planeta Terra, o planeta inteiro. E diz-nos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é que isto significa? Reparem, diz, criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Deus é um ser plural e criou também a humanidade para refletir a sua imagem e semelhança. Eu acredito que possivelmente mesmo fisicamente, mas não só. Há fatores mais importantes do que o nosso corpo. E Deus criou-nos para refletir a sua imagem e semelhança. Como Ele é um ser plural, nós fomos também criados como um ser plural, homem e mulher, macho e fêmea, marido e esposa. Mas o que é que significa mais esta frase? O que é que esta expressão significa? Ser criados à imagem e semelhança de Deus. O que é que Deus é? E nós devemos ser também para refletir essa imagem e semelhança. A Bíblia diz-nos, a Bíblia ensina-nos o que é que Deus é. Tu não estás aqui, meu amigo, por acaso. Tu não estás a ouvir em tua casa estas mensagens por acaso. Deus quer dizer-te a ti, quer dizer-me a mim através da sua palavra e quer dizer às pessoas que vieram a este auditório esta noite. Deus quer dizer-nos que não estamos aqui por acaso, que fomos criados com amor e fomos criados para amar. A Bíblia diz, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Claro que hoje em dia há muita gente que pensa acerca do amor de uma maneira muito estranha. Eu conheci algumas pessoas que infelizmente dormiam, conheci alguns homens que infelizmente dormiam durante a noite com uma mulher, de manhã encontravam-se com outra e à tarde com outra. Às vezes há pessoas que têm imagens muito distorcidas acerca do amor. Não é isso que a Bíblia diz acerca de Deus. O amor de Deus é um amor puro, é um amor santo, é um amor que se sacrifica, é um amor que está disposto a ir até às últimas consequências pela sua fidelidade para com as suas criaturas. Foi por isso que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus é amor e quem está em amor, este amor santo e puro vindo de Deus, está em Deus e Deus nele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que fomos criados para amar. A evolução não pode explicar o amor. Não pode explicar a vida e não pode explicar o amor que Deus criou. O amor e a vida que nos foram dadas por Deus só poderiam ter vindo dessa fonte divina e todo-poderosa. Nós não estamos aqui por acaso. Fomos criados por amor e para amar. O capítulo 2 de Gênesis diz-nos que Deus, ao contrário do que fez com os outros animais que falou e eles apareceram, em relação à criação do homem, Deus desceu a esta terra. A Bíblia diz, o Senhor Deus modelou o homem com barro da terra, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe respiração e vida. E o homem tornou-se um ser vivo. A Bíblia diz-nos que Deus nos criou e que nos criou de uma maneira especial, nos criou com amor e para amar. Ele diz, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem fique sozinho, vou arranjar-lhe uma companhia apropriada. Encontrou para o homem e para a mulher uma forma de se relacionar em sociedade humana. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, criou-nos para vivermos em relação uns com os outros, em sociedade, para assim podermos refletir o seu amor. E ainda mais, Deus não ficou por aí. Deus fez um jardim, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado.
Diz-nos ainda, Gênesis capítulo 2, verso 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amigos, um parênteses. Querem outra evidência da criação? Meus queridos, sabem quando é que começaram as depressões? Começaram quando nós deixámos de lavrar a terra, de estar ao ar livre, de apanhar sol, respirar ar puro, de estar em contato com a natureza. Saiam, estão deprimidos, estão tristes, saiam. Vão cavar terra, desculpem lá a expressão, vão cavar terra. Ponham-se lá fora, à luz do sol. Eu sei que há depressões muito fortes e não estou a dizer que se conseguem curar só com isto, mas vocês podem fazer muito, muito pela vossa própria saúde. Se estiverem no ambiente que Deus nos criou para estar, Deus fez-nos para o contacto com a natureza. Quando procuramos Deus no meio da natureza, Ele está lá, Ele fala ao nosso coração. Tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Era o trabalho que nos foi dado por Deus. Adão e Eva tinham um trabalho feliz. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. E a Bíblia diz-nos ainda que viu Deus tudo quanto tinha feito no final do sexto dia, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Primeiro foi a parte escura e depois a parte clara. A tarde aqui significa a parte escura. E era muito bom. Quando Deus criou a terra, tudo era perfeito. Os passarinhos cantavam e cantavam para sempre, não morriam. Os leões não mordiam os cordeiros. Deus criou tudo perfeito. Deus criou um ecossistema completamente diferente daquele que nós conhecemos. E Deus criou um ser humano completamente diferente daquele que nós somos hoje. Adão e Eva, quando saíram das mãos do Criador, não eram como nós somos hoje, não tinham rugas, não adoeciam, não envelheciam, porque estavam em contacto direto com a presença divina, estavam em contacto direto com Deus e eles viviam para sempre, se assim o quisessem. No entanto, Deus teve de lhes dar a oportunidade de se afastarem dele, se assim o quisessem. Sabem, vamos supor que é um caso com a minha esposa, hoje é o dia do meu casamento, casamos-nos, vamos para casa e eu digo-lhe assim: querida, estou tão feliz de ter casado contigo, vou-te amar eternamente, vou-te amar para sempre, és a mulher mais linda do mundo, mas tens de ficar aqui comigo. Se alguma vez me deixares, vou atrás de ti, mato-te e mato a tua família. Acham que ela me conseguia amar assim? O amor verdadeiro pode existir onde não há liberdade? Pode existir. O amor verdadeiro pode existir onde não há liberdade. A minha esposa pode me amar obrigada. O amor pode ser obrigado. Estão a ver? Deus podia ter criado seres humanos, mas que nunca pudessem fazer nada de errado. Nunca pudessem fazer nada de errado. Fizessem sempre aquilo que Deus lhes dizia para fazer. O meu filho está sempre a fazer coisas erradas. Desculpem lá que eu vos digo. E o pai também. E eu não gosto quando ele faz coisas erradas. Mas acham que eu preferia o meu filho ou preferia um robô? O que é que acham? Se vocês tivessem um robô, o melhor robô do Japão, o melhor robô que já alguma vez foi inventado, custasse 30 milhões de euros, e dissesse assim: eu dou-te este robô, custa 30 milhões de euros, não queres o robô, vende o robô, ficas com 30 milhões de euros, ou 29 com a inflação, e se tu me deres o teu filho, eu dou-te o robô, acham que eu vos dava ao meu filho? Acham que eu vos dava ao meu filho? Não, sabem porquê? Porque o meu filho é como eu, é livre para escolher, é livre para amar. E quando o meu filho, nos raros momentos em que ele me dá um beijinho na cara, ou nos raros momentos em que ele faz uma coisa bem feita, sem eu lhe pedir, hoje ajudou-me a levantar a mesa. Dizer: ai, obrigado, meu filho. Faz uma festa quando ele faz uma coisa boa. Obrigado, meu filho. E ele fica todo contente. Foi buscar mais coisas. É? Sem eu o obrigar. É a única maneira. É a única maneira de eu ser feliz. É de saber que o meu filho me ama por amor. Deus teve de nos deixar livres para escolher. E então, Ele ordenou
ao homem, ordenou o Senhor Deus ao homem, está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Falta aqui uma imagem, foi erro meu, peço desculpa, mas eu vou lê-lo na Bíblia. Vou lê-lo na Bíblia para vocês ouvirem da própria Bíblia, a leitura da própria Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vocês podem perguntar, então pastor, calma aí. Então, mas Deus não estava a fazer a mesma coisa? Quer dizer, se não obedeces, morres. Estava a obrigá-los a obedecer. Não. Calma. As ilustrações só vão até um certo ponto. Porque Deus, na Bíblia, é a fonte da vida. Se eu passar 30 dias sem comer, sabem o que é que acontece? Bom, no meu caso, só 3 dias sem comer, sabem o que é que acontece, não é? Puf, lá vou eu. Se eu passar 5 dias sem beber água, puf, lá vou eu, não é? Pois é, se nós passarmos 1 segundo sem Deus, puf, lá vamos nós. Deus é a fonte da vida. Ao nos afastarmos de Deus, Deus teve de deixar essa porta aberta. Havia uma árvore. E Deus disse, por favor, não comam dessa árvore. Dessa árvore não. Eva, Adão, dessa árvore não. É o símbolo de que vocês querem afastar-se eternamente de mim. É o símbolo que querem passar por essa porta. A única porta que vos afasta de mim. Eu tenho de vos deixar livres para escolher. Eu tenho de provar a vossa obediência e a vossa fé. Eu tenho de provar a vossa confiança em mim. Não existe amor onde não há confiança. Se a minha esposa não confia em mim, se eu não confio na minha esposa, se tu não confiares na tua esposa, se tu não confiares no teu marido, não pode haver amor verdadeiro. Se os pais não confiarem nos filhos, se os filhos não confiarem nos pais, não pode haver amor verdadeiro. E Deus disse, confiem em mim, não comam desta árvore. Não se deixem tentar, não se deixem enganar. E Eva, nós conhecemos, e vamos falar sobre isso mais em detalhe, no próximo fim de semana, na próxima sexta-feira à noite. Eva foi enganada, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E quando levou fruto a Adão sabia e sentiu que a sua mulher ia ter de morrer, e para que ela não morresse sozinha, Adão comeu aquele fruto também. E diz-nos a Bíblia que a partir daí, nós afastámos-nos de Deus. A ficha desligou-se. Se eu desligar a ficha do meu computador que está aqui à frente, ele pode durante algum tempo ter uma pequenina bateria e pode durante algum tempo dar um bocadinho de luz, mas mais cedo ou mais tarde ele vai se apagar. E foi o que aconteceu connosco. Na sua graça, Deus deu-nos algum tempo de vida nesta terra para podermos aproveitar a oportunidade que Ele nos está a dar. Mas a verdade é que todos nós temos de passar pela morte. Porque o salário do pecado é a morte. A partir daí ficámos separados de Deus, não podíamos estar em comunhão direta com Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O estado pecaminoso em que nós caímos. O pecado significa a transgressão da lei de Deus. É isso que a Bíblia diz. Quando transgredimos, quando desobedecemos a Deus, caímos em pecado. Quando Adão e Eva pecaram no princípio, a raça mergulhou no pecado, na desobediência, na transgressão. Os nossos genes ficaram enfraquecidos. Já nascemos, diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. A iniquidade foi formado. Davi dizia aquilo que é a mensagem da Bíblia, que quando nós nascemos neste mundo, infelizmente, já nascemos numa condição de pecado, numa condição de desobediência e de transgressão. Coloquem uma criança de 2 anos aqui a brincar com uma criança ao lado de 2 anos e deem-lhe só um brinquedo. Sabem o que é que acontece? Sabem? Todos sabem. Todos sabem. Todos sabem. Todos nós sabemos o que é que temos cá dentro, não é? Há quem lhe chame o instinto de sobrevivência, não é? A lei do mais forte, eu chamo-lhe egoísmo. É simples e claro, é egoísmo. Porque o amor verdadeiro quer que o outro
tenha, que o outro seja beneficiado. E neste estado de pecado e de egoísmo, por muito que Deus queira, nós não o conseguimos ouvir, nós não o conseguimos ver. A glória, a santidade e o brilho de Deus que nos aparecesse à frente, no estado de pecado em que nós estamos, nós não conseguiríamos suportar. Então Deus encontrou um plano. A Bíblia diz-nos que logo ali, quando Adão e Eva pecaram, houve um Salvador. A Bíblia diz-nos, fez o Senhor Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para haver túnicas de peles, teve a haver um sacrifício. O primeiro sacrifício animal aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu-lhes um libertador, prometeu-lhes um salvador. Deus prometeu, eu não te vou deixar no poço de miséria e de pecado em que tu te enfiaste. Enfiaste-te aí, mas foste enganado, foste seduzido por maus caminhos, foste seduzido por um tentador, por um enganador. Mas eu tenho esperança para ti. Eu tenho esperança para ti, Eva. Eu tenho esperança para ti, Adão. Eu tenho esperança para ti, João. Eu tenho esperança para ti, Manuel. Eu tenho esperança para ti, Maria. Eu tenho esperança para ti, Francisca. Eu tenho esperança para ti. Sejas tu quem fores, estejas onde estiveres, há esperança para ti. Na cruz do Calvário houve um cordeiro que foi sacrificado por nós. E se tivermos fé nele, se tivermos fé no nosso Criador, que deu o seu Filho para morrer por nós, há esperança para nós. Amém? A Bíblia diz-nos, aquele que não conheceu o pecado, o Cordeiro inocente de Deus, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E diz ainda, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Um homem comeu fruto de uma árvore e milhões morreram. Um homem morreu crucificado numa cruz e milhões daqueles que tiverem fé nele poderão viver eternamente. Aqueles que tiverem fé em Jesus viverão eternamente. No Éden, na terra criada, saída perfeita das mãos de Deus, havia um lugar onde o diabo nos podia tentar. Agora depois do pecado, tudo o que está à nossa volta por vezes nos distrai. Tudo o que está à nossa volta por vezes nos tenta. Por vezes tudo o que temos à nossa volta nos quer desviar de Deus. Mas há um lugar, chama-se Cruz do Calvário. E nesse lugar, tu e eu podemos voltar à comunhão com o Criador. Tu e eu podemos estar em paz com Deus, justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Romanos, capítulo 5, verso 1. Quer dizer que quando temos fé em Jesus, quando confessamos os nossos pecados, quando lhe pedimos perdão, Deus aceita-nos como seus filhos, como se nunca tivéssemos pecado. Dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova esperança. Meus queridos, porque é que eu acredito na criação e não posso acreditar na evolução? Há muitas pessoas que dizem, mas porquê é que não podemos juntar as duas teorias? Porquê é que a criação e a evolução não podem andar de mãos dadas? Quem sabe Deus criou através da evolução, meus queridos. Se Deus é amor, se Deus não nos criou para morrer, como é que Ele ia criar um mundo em que as pessoas chegariam a ser pessoas através de bilhões de anos de mortes, e depois novas vidas, finalmente, depois de muita morte? Não, a morte veio quando nós pecamos e Jesus veio para pagar o preço da nossa morte eterna, morreu naquela cruz para nós podermos ter a vida eterna. Eu não posso aceitar a evolução. Um cristão a sério não pode aceitar a evolução. Meus queridos amigos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz-me que Deus me criou. A Bíblia diz-me que eu não estou aqui por acaso e que vocês não vieram aqui esta noite por acaso. A Bíblia está a ser a voz de Deus ao vosso coração, a dizer, eu criei-te, eu amo-te, eu tenho um plano para a tua existência, para tu mostrares ao mundo o meu amor, para que muitos, através de ti, possam reconhecer esse amor. Geoffrey Simmons, um médico nos Estados Unidos da América, estudou a evolução durante 40 anos. 40 anos! Eu sou um leigo nesta matéria. Eu gosto da Bíblia, da teologia, é isso que eu gosto.
Mas até um leigo como eu pode conseguir ler algumas coisas, sabem? Eu tenho 2 livros em casa escritos por este homem, Jeffrey Simmons, um médico. Estudou 40 anos a evolução. 40 anos. A sua mente estava formatada pela teoria da evolução. Ele acreditava de corpo e alma na teoria da evolução. Mas casou-se com uma mulher cristã. E as mulheres conseguem dar a volta à cabeça ao homem, não é? Estou a brincar. Não, eu acredito. Isto eu não li em lado nenhum. Isto eu acredito pessoalmente. Se a mulher é uma cristã verdadeira, eu acredito que isto aconteceu. Uma mulher, uma esposa cristã. Quando o seu marido não é cristão, sabem o que é que ela faz? Ela ora por ele. E ora por ele. E ora por ele. E esta mulher certamente que orou pelo seu marido. Porque um dia ele estava a ler um livro sobre a evolução. Mas leu acerca do pescoço da girafa. E de repente algo começou a fazer confusão na sua cabeça. Espera, mas isto não faz sentido. Como é que a girafa conseguiu ter este pescoço? Através da teoria da evolução eu não consigo lá chegar. E começou a ler outros livros. E começou a ler outras opiniões. Meu querido, se estás a ler só livros da evolução, tens de ler alguns da criação também. Tens de ler as 2 exposições, as 2 opiniões. Ele escreveu 2 livros sobre a evolução, que se tornaram muito famosos. Eu tenho os 2 em minha casa. Um deles, só com o título, desmonta completamente a teoria da evolução. Só o título. Eu vou-vos ler a citação que resume esse livro. Desde os dias de Darwin, descobrimos a existência de milhares de novas formas de vida. Os peritos dizem que são conhecidos 14 milhões, mas quando os mares e os mundos microscópicos forem finalmente estudados, poderemos vir a estar perante 100 milhões de espécies diferentes. Todas elas deveriam ter tido vários intermediários ou predecessores se todas eram produto da evolução. Estão a ver, se nós evoluímos de formas de vida inferiores, então certamente que há elos de transição. Eu sei que às vezes posso ser parecido, mas eu não passei de um macaco logo para mim, não é? Teve de haver ali alguma coisa no meio. Não passei de um peixe, não passou de um peixe logo para um macaco. Teve de haver alguma coisa no meio. Não passou de um peixe logo para a coisa seguinte. Teve de haver alguma coisa no meio. Esta coisa no meio não encontramos. Essas coisas do meio deviam ser, a maior parte dos fósseis devia ser dessas coisas do meio. Deveriam ter existido muitas. Não existem. Às vezes ouvimos assim umas histórias remotas no telejornal, 2 cientistas que encontraram no Polo Sul ou no Polo Norte ou no Polo que não existe, uma espécie que não existe e que realmente talvez sejam... Não deveria ser assim. Billions of missing links. Bilhões de elos de ligação, elos intermediários que não estão à vista porque não estão lá, porque não existem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje tu tens uma escolha a fazer. Hoje tu tens uma escolha a fazer. 2 homens, há algum tempo atrás, estavam a olhar para o Grand Canyon nos Estados Unidos da América e um começou a dizer: Uau! Que coisa magnífica! Meu Deus! Que glória, que maravilha! E o outro, no cimo daquele monte, cuspiu lá para baixo e disse: olha ali! Nunca cuspi tão longe na vida. A escolha é nossa. Se queremos estar atentos aos sinais que a criação nos dá acerca do amor do Criador, mesmo que nem tudo esteja bem, se queremos colocar a nossa fé em Deus que nos criou, ou se queremos ignorar tudo isso e vendê-lo muito barato com teorias que andam por aí. A Bíblia diz-nos, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tu não estás a ver Deus esta noite, mas Ele está perto de ti. Deus existe. Ele está perto de ti e quer ajudar-te.
Deus tem um livro através do qual Ele se revelou, um best-seller. Tu podes lê-lo e podes compreendê-lo. E Deus criou-te. Deus fez-te com as suas mãos. Tu não estás aqui por acaso, tu não estás a ouvir estas palavras por acaso. Deus ama-te, criou-te com amor, para que tu possas amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim. Extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida para morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei explicar. E de tal maneira, pelo amor que Ele me dá, tenho salvação em Sua luz. Todo o mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim para me salvar. O eterno amor morreu na cruz para viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco para pulsar junto ao teu coração. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar o amor
Meus queridos amigos, eu não vos sei explicar o amor de Deus. Tentei falar acerca dele durante estas 3 noites, o melhor que podia e conseguia. Mas eu sei que Deus vos vai dizer coisas ainda muito melhores. Esta noite eu quero convidar-vos da parte de Deus a colocarem a vossa fé em Jesus Cristo, a colocarem a vossa fé nas melhores notícias que pode haver, as notícias do amor de Deus reveladas na cruz do Calvário. Na sexta-feira à noite, dissemos que Deus existe, que Ele está aqui, perto de nós e nos quer ajudar. No sábado à noite, ontem à noite, dissemos que Deus tem um livro, um best-seller, e Deus quer que tu leias e que tu possas compreendê-lo. E hoje dissemos que Deus nos criou com amor e para amar. Àqueles que estão desejosos de colocar a sua fé neste Deus, eu vou convidar hoje a se colocarem de pé para que eu possa orar por vocês e por mim também. Querido Pai, que estás no céu, realmente não conseguimos explicar o teu amor, mas podemos saber que ele é verdadeiro. Se escolhermos deixar que te manifestes na nossa vida, obrigado por nos respeitares, obrigado por nos teres criado livres para escolher. Eu hoje escolho colocar a minha confiança e a minha fé em Ti. E eu peço-te por estes que se levantaram aqui neste auditório e por aqueles que estão a assistir em suas casas. Esses, Senhor, que estão a ouvir esta mensagem, seja onde for, seja quando for, que Tu também lhes digas que os amas e que eles também coloquem no seu coração firmemente a decisão de confiar em Ti. Ajuda a cada um de nós. Cada um tem as suas lutas, as suas dores, as suas tristezas. Mas vem ajudar cada um de nós a olhar para Ti. Ajuda cada um dos meus amigos e amigas e queridos que eu ainda não conheço, mas que certamente conhecerei em breve, que estão aqui esta noite. Ajuda-os como eles mais precisam. Faz por eles aquilo que me é impossível a mim ou a qualquer ser humano fazer. Abraça-os com o Teu amor e ajuda-os a terem esse amor no coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podem sentar-se. Na próxima sexta-feira, às 20h30, dia 12 de abril, irei falar sobre este tema. O mal vai mesmo chegar ao fim. As lágrimas de hoje serão alegrias amanhã. Uma boa semana a todos e que Deus vos acompanhe.